Olá, galerinha do segundo ano. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu estou aqui para apresentar a vocês o conteúdo de geografia, que terá aí como temática a urbanização. E eu já inicio apresentando a vocês o objetivo geral da aula, que é o quê? Analisar e compreender o fenômeno urbano e identificar os fatores que o influenciam. Ou seja, pessoal, nesta aula vocês vão estar aí entendendo do que trata esse conceito de urbanização, bem como os seus principais fatores, as suas principais características, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, do que trata o conceito de urbanização? O que isso significa? Então, assim, gente, a urbanização, ela deve ser entendida como um processo, certo? Ou um movimento e não como algo momentâneo ou estático. Isso por quê? Porque ela resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, no caso do campo, para o meio urbano, a cidade, certo? E com relação a esse fenômeno, levantar em conta o seu processo histórico, apesar desse processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução Industrial, ele foi até meados do século XX, mais precisamente, um fenômeno relativamente lento, certo? Sendo que após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno ele foi concluído nos países desenvolvidos, iniciado de maneira avassaladora, ou seja, de forma muito intensa nos países subdesenvolvidos. Sendo que na maioria dos países latino-americanos e também em muitos países asiáticos. Só que vale lembrar, pessoal, que enquanto nesses países a urbanização se deu de uma forma bastante significativa e até acelerada, existem outros países, e aí eu posso citar os países aí do continente africano, que até hoje a sua urbanização ela é considerada uma urbanização ainda muito tímida. Ou seja, existem muitos países que são poucos urbanizados. Outro fator importante que nós não podemos esquecer é com relação à industrialização, certo? Na verdade, urbanização e industrialização são fatores que caminham juntos, ou seja, possui aí uma relação. Vamos entender melhor um pouco sobre isso. Observem aqui nesse esquema que nós temos uma demonstração, certo? Desse fator que é a industrialização, ligada aí ao processo de urbanização. Aí nós temos aqui dois processos, né? Dois fatores que foram determinantes. Nós temos aí os fatores repulsivos e os fatores atrativos. Esse fator de repulsão, ele está muito voltado aí para o campo, certo? E no que foi que esse fator ele influenciou? Os fatores repulsivos, eles impulsionaram a modernização agrícola, concentrando aí as terras e diminuindo a oferta de postos de trabalhos. Ou seja, com isso, né, os trabalhadores rurais se viam aí desprovidos do trabalho que exerciam e aí acabavam tendo que migrar para a cidade em busca, né, de trabalho. Então, nesse sentido, a gente entende que esse fator da industrialização, ele culminou aí como um fator de repulsão, certo? E aí nós temos também os fatores atrativos, mais aí voltado para a cidade. Então, observem, na cidade, aumenta-se a oferta de empregos e, consequentemente, isso causa uma melhor infraestrutura. Então, aos olhos, né, de algumas pessoas, toda essa infraestrutura, essa oferta de empregos, ela vai aí ser um fator atrativo para essa migração campo-cidade. E com a migração campo-cidade,
nós temos aí um outro fenômeno que é o chamado êxodo rural, certo? Que vai justamente de encontro aí para impulsionar esse fator que é a urbanização, que nada mais é, como já explicado anteriormente, o aumento da população da cidade em relação ao campo, certo? E assim, o que a gente percebe, pessoal, é que todos os países desenvolvidos, né, bem como alguns países de industrialização recente, eles apresentam altas taxas de urbanização, né? Só que assim, há países que apresentam ainda índices muito baixos, como foi o que eu disse anteriormente para vocês, né? Então, existem países que não possuem assim uma urbanização intensa como em outros locais. E outros, praticamente, já é o oposto, né? Ou seja, é muito bem equipado, possui vários equipamentos, aparatos tecnológicos, a indústria está a todo vapor. Só que mesmo a gente tendo aí essa realidade, é válido lembrar que a maioria dos países eles são industrializados, tá? E o que a gente conclui com isso? Que há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização. Foi o que eu acabei de explicar. Os atrativos, que atraem populações para as cidades, e os repulsivos. Ou seja, turma, a urbanização ela vai resultar fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural, do campo, para o meio urbano, certo? Isto é, né, gente, essa ideia de urbanização, ela está intimamente associada, interligada aí, à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito, que no caso seria a cidade. E na substituição das atividades primárias, né, da agropecuária exercida aí no meio rural, por atividades secundárias, como a indústria, que foi o que eu acabei de exemplificar no esquema anterior, e no setor terciário, que são os serviços. Só que a gente também precisa atentar para uma questão. Por esse processo ele se tratar, ele costumasse, né, ser conceituado como o aumento da população urbana em relação à população rural, nesse sentido, a gente pode dizer o quê? Que só ocorre urbanização, ela só acontece, do ponto de vista aí geográfico, quando o percentual de aumento da população urbana, ela é superior à da população rural, certo? Então, só há urbanização propriamente dita quando a população da cidade ela é maior, ela é superior à população do campo, ok? Aí nós temos aqui nesse esquema, nessa representação, um outro fator muito importante, pessoal, que é o quê? Que é a chamada rede urbana. Que nós não podemos falar de urbanização sem citarmos aí esse conceito de rede urbana. E o que seria então a rede urbana? Turma, a rede urbana, ela nada mais é do que ela é uma formação, ela é formada, na verdade, pelo sistema de cidades que estão interligadas umas às outras, através dos sistemas de fluxos, de transportes, de comunicações, certo? E é óbvio, é claro, que as redes urbanas dos países desenvolvidos são mais densas, são mais bem articuladas do que no mundo subdesenvolvido, né? Pois esses países, eles apresentam o quê? Um alto nível de industrialização e de urbanização. Economias diversificadas e mais dinâmicas, um vigoroso mercado interno, uma alta capacidade de consumo,
certo? Então, a rede urbana é isso, é esse conjunto de cidades que estão aí interligadas, certo? Outra parte também importante que nós precisamos estar mencionando aqui é com relação à hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? Como é que ela é apresentada? Assim, gente, a hierarquia urbana, ela corresponde, o nome já fala, hierarquia, né? Ela corresponde à influência que exerce as cidades maiores sobre as menores. É uma relação mesmo hierárquica. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele identifica no Brasil a seguinte hierarquia urbana. Nós temos aí no exemplo, né, gente? A metrópole nacional, nós temos a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila, certo? Então, isso aí é um esquema atual do que vem a ser uma hierarquia urbana, né? Enfim, é um modelo representativo de hierarquia urbana. Aí nós temos aqui nesse slide alguns exemplos de metrópoles nacional, aí com relação ao Brasil. Aí nós temos São Paulo e Rio de Janeiro. Metrópole regional, a gente tem Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém. Aí temos aqui também um exemplo de centro submetropolitano. Tem Natal, Vitória. Aí temos aqui um exemplo de centro regional. Mossoró, Petrolina, Blumenau, Sobral. Então, aqui a gente percebe que está mais detalhado, né? A gente percebe que no esquema que eu apresentei de hierarquia urbana, né, no modelo atual, a gente tem aí, né, a metrópole nacional, como eu já falei antes, a regional, o centro regional, a cidade local e a vila, que nesse outro esquema, ele é mais especificado, ele está mais especificado, certo? Então, dando aqui continuidade, pessoal. Existem outros elementos correspondentes a essa temática de urbanização que vocês também precisam conhecer, certo? Aqui nós temos nessa imagem um exemplo de conurbação. O que significa isso? Que nome esquisito é esse, né, gente? Gente, a conurbação, ela corresponde ao encontro ou junção entre duas ou mais cidades, em virtude de seu crescimento horizontal, certo? Ou seja, em geral, esse processo ele dá origem a quê? Ele dá origem à formação de regiões metropolitanas, ou seja, o encontro de duas cidades, certo? É como se elas fossem assim crescendo até haver aí um encontro, certo? Então, a isso a gente chama de conurbação. Ou seja, o que é uma área conurbada? São duas áreas que são vizinhas e distintas que apresentam continuidade urbana entre si. Então, a gente percebe, que a urbanização, que com o crescimento urbano, essas cidades elas se encontram, certo? Isso é bem interessante. Aí nós temos aqui um exemplo do que vem a ser os chamados tecnopolos. O que significa um tecnopolo? Gente, assim, os tecnopolos, eles estão aí voltados, eles correspondem a uma cidade tecnológica, né? O nome em si já fala. Ou seja, locais onde se desenvolvem pesquisas de ponta, como, por exemplo, aqui eu posso estar citando, temos o Vale do Silício, na costa oeste dos Estados Unidos, temos o Tsukuba, esse nome estranho aí na cidade japonesa, dentre outras. No nosso país, no Brasil, a gente tem alguns tecnopolos, né, localizados em especial aqui no estado de São Paulo, certo? Como em Campinas, né, a Unicamp, e se eu não me engano, em São Carlos também, que é a UFSCar. E a própria capital USP, né?
certo? Então, assim, gente, isso são exemplos de tecnopolos. E aí, gente, nós temos também a região metropolitana, que é outro ponto muito interessante aqui, que vocês precisam conhecer do que trata uma região metropolitana. O que é uma região metropolitana? Turma, uma região metropolitana nada mais é do que o conjunto de municípios conurbados a uma metrópole e que eles desfrutam de infraestruturas e serviços em comum. Ou seja, quando há aí nesse conjunto de municípios que estão interligados, conurbados, a isso eu dou o nome de região metropolitana. Por exemplo, aqui no Brasil temos a Caucaia, né? Caucaia é uma região metropolitana de Fortaleza, dada aí, né, a sua proximidade, né? Enfim. Aí nós temos também aqui um exemplo de megacidade. O que significa megacidade? É uma cidade gigante. Assim, gente, a megacidade, ela vai corresponder a um centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, quando uma cidade ela apresenta mais de 10 milhões de habitantes, eu a chamo de megacidade, certo? Hoje, em torno de 21 cidades do mundo, a gente pode aí considerar como sendo megacidade. Sendo que dessas 17 estão em países subdesenvolvidos, né? No nosso país, no Brasil, por exemplo, o São Paulo e Rio de Janeiro são exemplos de cidades, aliás, de megacidades. Estão aí nessa categoria, tá certo? E aí nós temos também as cidades globais. O que é uma cidade global, turma? Assim, gente, as cidades globais, elas são as cidades que polarizam o país todo e servem de elo, serve de ligação aí entre o país e o resto do mundo. Por quê? Porque elas concentram as sedes das instituições que controlam as redes mundiais, como as bolsas de valores, as corporações bancárias, as indústrias, as companhias de comércio no exterior, por exemplo, as grandes empresas, os serviços financeiros, as agências. Então, assim, a cidade global, ela polariza, né? Ela polariza o país todo e serve aí como elo de ligação com o restante do mundo. Então, são as chamadas cidades globais. E aqui nessa imagem, vocês estão aí vendo, que eu achei também interessante estar colocando, os condomínios e favelas. Isso aí são fatores, né, muito comuns no mundo urbano. Por que eu coloquei aí essas duas imagens juntas? Por que estão juntos? Assim, pessoal, os dois, eles estão aqui juntos. Por quê? Porque eles são frutos da segregação social. Vocês sabem o que isso significa, né? Segregação significa disparidade, desigualdade social e econômica. Então a gente percebe, né, que essa realidade é uma realidade que se vive nas cidades, certo? Sendo que eles, o reflexo espacial que eles demonstram é isso mesmo, certo? De um lado a gente vê aí grandes edifícios, né, os condomínios, áreas fechadas, muito protegidas e bem estruturadas. E do outro lado a gente vê o quê? A gente vê bairros pobres, a gente vê favela, né? A gente sabe que nesses bairros ricos, em geral, mora quem? A elite. E as favelas são áreas sem infraestrutura adequada, com graves problemas como tráfico de drogas, onde grande parte da população ela está desempregada. A maioria dela, infelizmente, né, é pobre, enfim. Então, isso daqui também são mecanismos pertencentes, que por isso que eu achei interessante frisar, pertencem aí ao mundo urbano, certo? Outro fator que é importante também salientar são os problemas urbanos. Aqui nós temos
alguns exemplos, né, de problemas urbanos. A gente pode verificar aí, pessoal, que fazem parte dos problemas urbanos os problemas sociais, como, por exemplo, a desigualdade social, a criminalidade, o desemprego. Temos também aí os problemas ambientais, a exemplo, a poluição do solo, da água, do ar. E os problemas também estruturais, né? A moradia, o transporte, o trânsito, a falta de serviços. Então, assim, gente, esse tema, ele é um tema que abrange muitas coisas, certo? É um tema muito interessante de ser estudado e eu até aconselho vocês a não se deterem somente à explicação aqui, mas que vá em busca de outras fontes, porque é muito interessante que vocês façam isso, certo? Então, aqui só recapitulando o que nós vimos. Vocês viram que a urbanização, ela significa, em síntese, essa quantidade, né? Esse percentual maior das cidades em relação ao campo. Vocês puderam ver aí os fatores que são aí pertencentes a essa temática, os substratos relacionados aí ao que vem ser a urbanização, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido em partes o que eu expliquei aqui, tá certo? E assim, turma, o próximo ponto agora vão ser as atividades que vocês vão ficar aí no aguardo, que brevemente nós vamos estar expondo, viu? Para vocês terem aí já acesso. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no PV, se for o caso, tá? E para finalizar essa aula, eu gostaria de apenas concluir com um pensamento. Que eu costumo fazer isso no começo das minhas aulas, mas eu vou hoje finalizar com dessas reflexões. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, assim, gente, que essa aula, esses conteúdos, eles sirvam não somente pela disputa, né, da Olimpíada, mas que venham também a servir aí como aprendizado para vocês, que vocês acreditem nisso, certo? Porque é por meio do conhecimento que a gente consegue alguma coisa e nós precisamos acreditar, mas não somente isso, ter atitude é essencial, tá certo? Então aí um forte abraço a todos e tenham todos aí um ótimo aproveitamento e bons estudos.